Olá, bem-vindo ao Cislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e neste episódio eu convido você a visitar comigo o Museu de Marinha e o Aquário Vasco da Gama, dois locais que unem o mar, a história e a realeza. O Museu de Marinha conta a história do período áureo das navegações e dos descobrimentos portugueses e a relação dos portugueses com o mar. Entre as diversas embarcações que veremos, eu chamo a sua atenção para o maravilhoso Bergantim Real, uma luxuosa embarcação construída no século XVIII por ordem de Dona Maria I. Já o Aquário Vasco da Gama é considerado o mais antigo da Europa e divulga a vida aquática portuguesa e a coleção de seres marinhos recolhidos pelo rei Dom Carlos I, considerado o pai da oceanografia em Portugal e fundador do aquário. Preparado para me acompanhar neste passeio? O Mosteiro dos Jerônimos guarda diversas relíquias e uma delas é o Museu de Marinha, que conheceremos a seguir. O Museu de Marinha foi criado em 1863 pelo rei Dom Luís. Inicialmente, quando o monarca português decidiu criar este museu, instalou-o nas antigas instalações da Escola Naval. Era uma forma não apenas de salvaguardar e proteger os testemunhos do passado marítimo português, como também de os divulgar junto dos cadetes e dos aspirantes da Escola Naval e, de certa forma, inspirá-los nas suas carreiras com os feitos dos seus antepassados para que pudessem ter então umas carreiras futuras de sucesso como os seus antepassados o tiveram também. Ao entrarmos no Museu de Marinha, somos recepcionados pela imponente estátua do infante Dom Henrique, o Navegador. O infante Dom Henrique foi o promotor das primeiras viagens de descobrimento e está rodeado pelas estátuas dos navegadores, que sob a sua direção realizaram as primeiras explorações do Oceano Atlântico no início do século XV. Ao fundo da sala, encontramos um grande mapa que mostra as grandes viagens dos navegadores. Produzido pelas oficinas do Museu de Marinha, à semelhança das antigas cartas e mapas dos séculos XV e XVI, o planisfério é ricamente ilustrado e serve de ponto de partida para a nossa viagem ao passado marítimo português. Entramos agora na Sala dos Descobrimentos, o coração do Museu de Marinha. O acervo do Museu de Marinha conta com peças raras de valor incalculável, como a escultura do Arcanjo São Rafael. De aparência modesta, esta escultura em madeira possui um grande significado histórico. Esta teria sido uma das únicas peças remanescentes da viagem em que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Outra peça que teria acompanhado Vasco da Gama em sua expedição é este altar portátil. De acordo com a tradição, este altar teria acompanhado Vasco da Gama em sua primeira viagem à Índia, a bordo da nau São Gabriel. Aqui encontramos também diversos modelos de embarcações utilizados na época dos descobrimentos. Caminhando pela sala, podemos observar a evolução da construção naval portuguesa ao longo dos séculos XV e XVI, com a produção de novos e maiores navios que permitiram a realização de viagens cada vez mais longas para destinos cada vez mais distantes. Os modelos representam o que foi possível reproduzir a partir destes registros, já que os desenhos e pinturas dessas embarcações não são conhecidos. Algumas embarcações representam feitos dos navegadores portugueses que foram decisivos para a nova cultura do Renascimento.
das barcas medievais utilizadas nas primeiras viagens, como a caravela latina portuguesa, que foi o grande ícone dos descobrimentos portugueses e que possibilitou a abertura do Atlântico à navegação, até as grandes naus de viagens que permitiram a ligação ao Brasil e ao Oriente, a construção naval portuguesa foi capaz de inovar e produzir os navios necessários para a realização de viagens marítimas que mudaram o mundo e superaram diversos mitos e lendas. O desenvolvimento de instrumentos de navegação foi determinante para o sucesso das viagens, especialmente o astrolábio náutico português. Este instrumento permitia determinar a posição dos navios no mar, contribuindo para a segurança da navegação. Segundo alguns autores, o desenvolvimento do astrolábio náutico português foi tão importante para a navegação nos séculos XV e XVI quanto o GPS é na atualidade. Já as peças cartográficas nos permitem compreender a verdadeira abrangência das navegações portuguesas. A cartografia dos séculos XV e XVI contém a representação gráfica das novas terras contactadas como um mundo verdadeiramente novo e em construção. Graças à contribuição dos portugueses na navegação e no conhecimento geográfico, a cartografia ganhou função utilitária e prática enquanto instrumento de navegação. O iate Real Amélia foi adquirido pelo rei Dom Carlos em 1901 para ser utilizado em seus trabalhos oceanográficos que veremos mais adiante ainda neste episódio. O iate teve participação em um episódio memorável da história portuguesa. No dia da implantação da República Portuguesa, em 5 de outubro de 1910, o iate transportou para Gibraltar o último rei de Portugal, Dom Manuel II. O Museu de Marinha possui um segundo edifício, onde está exposta a coleção de embarcações reais. Aqui neste pavilhão encontramos preciosidades, como um bergantim real, construído no século XVIII por ordem da rainha Dona Maria I. Esta embarcação foi utilizada pela última vez em 1957 para transportar a Rainha Elizabeth II da Inglaterra a Portugal em uma visita oficial. O pavilhão das galeotas abriga também aeronaves históricas, como o hidroavião Santa Cruz. Em 1922, este hidroavião concluiu a primeira travessia aérea sobre o Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Para realizar essa travessia, os oficiais da Marinha, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, desenvolveram técnicas e instrumentos de navegação que os permitiram voar independentes de auxílio no solo. Após essa viagem pelo universo da Marinha Portuguesa, vamos conhecer outro local dedicado aos mares e oceanos. Estamos agora no Aquário Vasco da Gama, um local que faz parte da memória de muitas gerações das famílias portuguesas. O Aquário Vasco da Gama é um aquário público localizado em Oeiras, no distrito de Lisboa. Foi um dos primeiros aquários museu do mundo e hoje é um dos poucos ainda em funcionamento. O projeto do Aquário Vasco da Gama foi concebido no contexto das comemorações do 4º centenário da partida de Vasco da Gama para a descoberta do caminho marítimo para a Índia. A entrada do corredor é ladeada por 2 aquários que nos convidam a mergulhar em um universo subaquático. O início do percurso é dedicado aos invertebrados marinhos da costa portuguesa. Esta galeria está dividida em 19 pequenos aquários que evidenciam um percurso evolutivo, dos invertebrados mais primitivos aos vertebrados. Nesta área encontramos ainda um dos itens mais curiosos do aquário, a lula gigante. Com mais de 8 metros de comprimento, o animal pesa cerca de 200 quilos. Aqui podemos ver um grupo de aquaterrários de grandes dimensões. Os chamados aquaterrários são exemplos da forma mais moderna de expor a fauna de água doce. No tanque oval estão alguns peixes primitivos, considerados dinossauros vivos no mundo dos peixes.
Os esturjões da Sibéria que encontramos aqui são parentes próximos do esturjão comum que existia nos principais rios portugueses até a sua extinção. Nas águas quentes e límpidas das regiões tropicais, desenvolvem-se os recifes coralíferos, ecossistemas de uma imensa beleza, dada a variedade de cores e a riqueza biológica que ostentam. A divulgação dos ecossistemas locais tem por objetivo a educação ambiental e o incentivo do estudo da biologia das espécies que deles fazem parte. E por isso esses aquários são os mais espetaculares, impressionantes e importantes no Aquário Vasco da Gama. Entre os diversos peixes, encontramos a chamada garoupa verdadeira ou garoupa crioula, uma espécie ameaçada de extinção e que está representada no verso da cédula brasileira de R$100. O Aquário Vasco da Gama possui ainda uma sala dedicada aos anfíbios. Nesta sala climatizada, encontramos anfíbios como as rãs, sapos, tritões e salamandras, que enriquecem a coleção de seres vivos exibida pelo aquário. A visita ao museu começa aqui mesmo, na Sala do Átrio, em um local que nos revela a paixão do rei português Dom Carlos I pela oceanografia. Em 1898, na época da inauguração do Aquário Vasco da Gama, o rei Dom Carlos I realizou em uma de suas salas uma exposição temporária com as espécimes zoológicas recolhidos por ele nas campanhas oceanográficas dos 2 anos anteriores. As peças fazem parte da biblioteca e da coleção do Museu Oceanográfico Dom Carlos I, que foi confiada ao aquário em 1935. Aqui podemos observar, por exemplo, um peixe-farol capturado na costa de Nazaré por Dom Carlos em 1896, abaixo dos 1.000 metros de profundidade. Esta foi uma grande novidade para uma época em que não se imaginava que havia vida nas profundezas remotas do oceano. O acesso ao primeiro andar é feito através desta escada. O percurso nos proporciona a experiência de subir desde as profundezas até a superfície, enquanto vemos alguns apontamentos escritos em português arcaico e ilustrações feitas pelo rei, representados na parede azul. As salas do piso superior acolhem diversas outras espécies presentes nos mares, desde tubarões, tartarugas, aves aquáticas e mamíferos marinhos. É possível ainda ver espécies reproduzidas em fibras de vidro e resinas sintéticas. Além do fascínio pelo mar e por temas marinhos, o rei também nutria gosto pela pintura. Esta é a reprodução de uma das telas pintadas pelo rei Dom Carlos. A embarcação aqui retratada é o iate Amélia, o primeiro dos 4 iates que o rei batizou em honra da rainha e que utilizou nas campanhas oceanográficas. E ao final da nossa visita, podemos ainda alimentar as carpas aqui do tanque e desfrutar do jardim. E neste local clássico, terminamos o nosso passeio pelo universo dos oceanos de Portugal e do mundo. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro.